tudo bem com vocês? Eu sou a Raiane Neumann e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Então, gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, que é um quadro novo que está estreando aqui no canal e eu acho que vocês vão gostar muito. Então não se esqueça de já deixar o like no comecinho do vídeo, que me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos de vocês que gostam desses casos assim, mais misteriosos, essas coisas assim. E não esqueça de se inscrever no canal, clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscrever. E bora começar o vídeo de hoje. Bom, hoje eu vou contar pra vocês a história do quarto 1046. Algumas pessoas com certeza já devem ter ouvido falar, mas outras não devem ter escutado. Então, no dia 2 de janeiro de 1935, às 13 horas da tarde, um homem que possuía apenas uma escova de dente e um pente fez check-in no hotel Present Hotel, em Kansas City, nos Estados Unidos. Ele usou o nome Roland T. Owen. Prestem muito bem atenção nesse nome. Ele pediu um quarto que ficasse no andar alto, então ele ganhou o quarto 1046, que ficava no 10º andar daquele prédio. Ele aparentava ter por volta dos 25 a 30 anos, mais ou menos, e ele tinha uma cicatriz na orelha, assim, do lado do rosto, e a orelha dele tinha uma deformidade que se chama orelha de couve-flor. No dia seguinte, 3 de janeiro, a camareira Mary Sopik se encaminhava para limpar o quarto de Roland por volta do meio-dia, mais ou menos, como era de costume, né? Então, a gente vai no hotel, a gente sabe que tem a camareira que vai lá limpar. Então, ela foi no quarto de Roland por volta de meio-dia para limpar. E a maioria desses quartos, dos quartos dos hotéis nesse horário, estavam vazios porque as pessoas saíam para trabalhar, saíam para passear, conhecer a cidade, essas coisas assim. Então, a maioria dos quartos sempre estava vazio nesse horário. E quando ela chegou no quarto 1046, ela achou que Roland também não estava dentro do quarto. E quando ela chegou lá, que ela foi abrir a porta, ela viu que a porta estava trancada por dentro. Então, quando ela entrou no quarto, ela viu que Roland estava sentado na cama e a cama ainda estava feita. O quarto estava todo escuro, com todas as luzes apagadas e apenas a luz do abajur estava acesa. Então, o quarto estava muito escuro. Além de as lâmpadas, né, estarem desligadas, as janelas persianas também estavam fechadas. Então, assim, tava um breu aquele quarto, tinha só um abajur ligado, então tava muito escuro. Então, ela percebeu que Roland estava meio tenso e meio assustado e ela falou que se ele quisesse, ela poderia voltar mais tarde para não incomodá-lo. Mas ele falou que tudo bem, ela podia entrar, podia fazer o serviço dela, e ela falou que não e ele insistiu, então ela resolveu ficar fazer o serviço naquele horário mesmo. Então, quando ela estava limpando o quarto, ela percebeu que Roland vestia um casaco. E ele virou para ela e falou que quando ela saísse era para deixar a porta aberta, pois ele estava esperando a visita de um amigo. Ela não questionou porque era uma regra do hotel, né? E ela simplesmente saiu e deixou a porta aberta assim como ele pediu. Por volta das 4 horas daquele mesmo dia, Mary voltou para o quarto para deixar toalhas limpas. Ela percebeu que a porta ainda estava destrancada, assim como ela havia deixado de manhã, né, meio-dia, quando ela saiu do quarto. Quando ela entrou no quarto, ela viu que Roland ainda estava no quarto, só que dessa vez ele estava deitado em cima da cama e a cama ainda continuava feita. Ele parecia estar dormindo, então ela não quis incomodar ele. Aí ela viu que em cima de uma mesinha lá tinha um bilhete que estava escrito: Dom, volta em 15 minutos, aguarde. Então, no dia 4 de janeiro, já no outro dia, por volta das 10h30 da manhã, ela retorna ao quarto para limpá-lo novamente. Ela vê que o quarto estava trancado por fora. E quando ela entra, ela vê que Roland estava dentro do quarto, sentado na cadeira no canto do cômodo, com apenas o abajur ligado novamente. Tudo escuro e só o abajur ligado. Então ela pediu para entrar, né, para poder limpar, ele deixou, e minutos depois que ela estava lá dentro, o telefone toca. O Roland atende e ele fala: Não, Dom, eu não quero comer, eu não estou com fome. Não, Dom, por favor, não quero. Assim que desligou, após alguns segundos, ele começou a conversar com a Mary, falando sobre os preços do hotel da frente, que estava um preço muito caro, e perguntando as coisas que ela fazia no hotel, como que era o trabalho dela e essas coisas assim. Mary ficou um pouco desconfiada, mas ela viu que o tom dele realmente era de curiosidade, ele não estava querendo saber nada demais, e ela começou a conversar e responder as perguntas que ele fazia, mas sem
dizer muitas coisas assim, além do necessário. Então ele perguntou quanto tempo as pessoas tinham costume de ficar nos hotéis. E ela respondeu que tinha gente que até morava em hotel, porque é uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos, principalmente as pessoas morarem em hotéis e não terem casas, né, apartamentos alugados, e sim ficarem em hotéis, que é normalmente uma coisa mais fácil para fazer. Então ela terminou de limpar, respondeu todas as perguntas dele, e quando ela terminou, ela saiu do quarto. E só depois que ela saiu, ela percebeu que Roland estava trancado, alguém tinha trancado ele pelo lado de fora. Então ela achou isso uma coisa muito estranha, mas como de costume do hotel, que não era costume ficar interrogando os hóspedes, ela simplesmente pegou e saiu. Mais tarde ela volta novamente ao quarto para levar toalhas limpas, né, como é de costume, e quando ela bateu na porta pedindo para entrar, um homem, não era o Roland, era outro homem, falou com ela que eles não precisavam de toalhas, pois já tinham o suficiente, que era para ela ir embora e não perturbar eles mais. Ela sabia que não tinha toalhas, porque ela já tinha tirado todas de manhã, mas como era uma regra do hotel não perturbar os hóspedes, então ela pegou e foi embora sem deixar as toalhas. Na mesma noite, o hotel recebeu duas pessoas que vão ser muito importantes nesse caso, guardem bem o nome. Uma delas, uma mulher chamada Jean Owen, e gente, ela não tem nada a ver com Owen, tá? Com Roland Owen, só o sobrenome realmente que é o mesmo. E ela ficou hospedada ao lado do quarto do homem, no quarto 1048. Que era do lado. O segundo que o hotel recebeu era um homem que descreveu ter visto uma moça andando pelo hotel, e ele descreveu essa moça como uma mulher comercial. Então assim, gente, uma mulher comercial pode ser uma mulher de programa, né? Pelo que ele descreveu, mas ele só falou que era uma mulher comercial, então a gente escuta que é uma mulher de programa. Muito normal, não tem, nesse hotel era muito normal mulheres de programa, mulheres comercial, né, como ele disse, visitar os hóspedes à noite. E ela foi no quarto 1026, que ficava próximo ao quarto de Roland. Só que quando ela chegou nesse quarto, o homem não estava, e ela pensou que talvez ele estava em outra parte do hotel, ou ela tinha ido no quarto errado, então ela começou a rodar pelo hotel, ficou rodando, ela rodou mais ou menos 1 hora pelo hotel, não encontrou o homem e foi embora. No mesmo dia, por volta das 23 horas da noite, o morador da vizinhança, identificado como Robert Lane, não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Ele viu um homem correndo pelas ruas. Ele estava apenas com uma calça e uma blusa bem fina e estava fazendo muito frio. E esse homem que estava correndo era Roland. Robert parou o carro e perguntou se ele precisava de alguma ajuda, se estava perdido ou se queria uma carona. Ele falou que estava indo para o Hotel Presidente e ele pediu uma carona, se ele podia levar, e o homem falou que era só entrar, que ele ia lá para perto mesmo. Quando ele entrou dentro do carro, Robert viu que ele tinha um ferimento no braço, e ele estava sangrando muito por esse ferimento. Meses depois, o morador declarou para a polícia ter ouvido Roland sussurrar: "Eu acabarei com isso amanhã". Durante a madrugada, Jean Owen, que é aquela mulher que eu citei para vocês, quarto 1048, disse ter escutado muitos barulhos vindo do quarto 1046. Então ela pensou em ligar para recepção para informar que estava tendo muito barulho. Só que ela lembrou que no quarto, um quarto perto, acho que era 1050 e alguma coisa assim, ela lembrou que estava tendo uma festa, que era muito normal ter nos hotéis, e então ela decidiu não ligar, porque às vezes, talvez o barulho vinha da festa. E ela relatou ter escutado vozes de um homem e uma mulher se xingando e brigando entre si, mas ela resolveu não ligar pra portaria. Ela falou que podia ser da festa, podiam estar bêbados, né? Então ela resolveu não ligar. Então na manhã seguinte, por volta das 8h30 da manhã, o carregador do hotel recebeu uma ligação dizendo que o telefone do quarto 1046 estava fora do gancho fazia mais de 10 minutos e sem uso. Então ele foi lá no quarto, bateu na porta, ele viu que estava trancada e parecia não ter ninguém. Só que quando ele bateu na porta, Roland respondeu e ele falou: "Por favor, senhor, coloque o telefone no gancho novamente, arruma o telefone". E ele, supondo que ele estivesse embriagado, dormindo, alguma coisa assim, ele pegou e saiu, voltou para fazer as coisas que ele tinha. Só que 1h30 depois, a companhia telefônica retorna a ligação e fala que o telefone ainda está fora do gancho e sem uso. E dessa vez, o carregador levou, né, o molho de chaves, que tinha a chave do quarto, entrou no quarto
e desligou o telefone, colocou no gancho novamente. O Roland estava deitado na cama e ele pensou que estivesse bêbado e simplesmente acertou o telefone e saiu do quarto para não incomodar. Só que, para surpresa de todos, mais tarde a operadora telefônica retorna a ligação e fala que o celular está fora do gancho novamente. Então ele foi no quarto de novo, só que dessa vez ele encontra o quarto cheio de sangue, banhado de sangue. Ele relatou que tinha sangue até nas paredes, no teto, tinha muito sangue espalhado. E ele falou que Roland estava encolhido no canto, com as mãos na cabeça e com marcas de facadas espalhadas por todo o corpo. E havia marcas de sangue pelo chão, o chão estava com muito sangue, tinha nas paredes, no teto, e a sala parecia realmente uma sala de abate. Então, quando ele viu isso tudo, ele ligou para a polícia foi lá, levou Roland para o hospital. Lá eles descobriram que ele tinha sido violentamente torturado. Seus braços, pernas e pescoço haviam sido amarrados por algum tipo de corda. Seu peito estava com diversas facadas que acabaram perfurando seu pulmão e seu crânio havia sido perfurado também. Ele foi declarado como morto logo após a sua chegada no hospital. E eles perguntaram quem fez isso com ele, se ele conhecia quem tinha feito, e não falou quem é que tinha feito, e logo depois ele morreu. Então, assim, né, ele não confessou quem é que tinha feito aquilo com ele. Então, eles fizeram uma autópsia e descobriram que a maioria das facadas que tinham perfurado ele tinham machucado mais ele foram feitas de mais ou menos da madrugada para amanhã. E eles queriam ver, né, pelas câmeras do hotel e tudo mais, se descobriam que era o assassino. Só que o hotel não tinha o controle de quem entrava e saía, a não ser as pessoas que estavam hospedadas, então não tinham como saber. Os médicos constataram que os ferimentos foram feitos antes dos telefonemas, né, da companhia telefônica, e eles acham que a companhia telefônica, né, ligou falando que o celular estava fora do gancho porque ele tentava pedir ajuda, só que ele não conseguia discar um número, alguma coisa assim, e sempre estava fora do gancho e ele não conseguia gritar e não conseguiu chegar num lugar que fosse mais longe que o telefone. Por isso que a companhia telefônica ligou várias vezes falando que estava fora do gancho, mesmo depois deles terem ido lá e colocado o telefone novamente no gancho. Então eles começaram a investigar. Só que durante a investigação no quarto parecia muito estranho, porque não havia roupas, os itens do hotel, como sabonete, shampoo, essas coisas assim, não havia nada, haviam sido todos levados. E a única pista que foi encontrada foi uma digital feminina no telefone, só que não conseguiram encontrar de quem era essa digital feminina, né, no telefone. E logo mais tarde, com as investigações, eles descobriram que Roland T. Owen não existia em lugar nenhum. Descobriram que ele fez check-in no hotel com um nome falso. No entanto, quanto mais o caso ganhava fama, né, mais aparecia nos noticiários e tudo mais, a polícia apelava muito para o público para saber se conhecia ele. Tinha fotos nos jornais, nos programas de televisão, nas revistas, para poder saber se alguém conhecia ele, se ele tinha família, e poder saber o verdadeiro nome dele. Só que muitas pessoas afirmaram tê-lo visto e muitas pessoas foram lá, olharam, observaram, só que não conhecia ele. Realmente ninguém estava conhecendo Roland e não sabia quem ele era, como que era o nome verdadeiro dele. Eles descobriram que ele estava em vários locais e em cada local ele usava um nome diferente. Em estabelecimentos, em lavanderias, em hotéis, em restaurantes. Então cada lugar que ele ia, ele usava um nome falso diferente. O hotel na frente disse que ele ficou hospedado lá, aquele hotel que ele reclamava dos preços, né? Quando ele chegou no President's Hotel, ele reclamou dos preços da frente, né, do hotel da frente. Quando ele estava conversando com Mari, ele também reclamou dos preços dos hotéis que estavam caros, e o hotel da frente falou que sim, ele ficou hospedado lá no dia 1º, e no dia 2 ele foi para o outro hotel, e ele falou que lá ele se hospedou com o nome Eugene K. Scott. Então, outro nome. Então, eles resolveram procurar esse nome, talvez era o nome dele, mas também era um nome falso. Então, diversas pessoas tentaram identificar o corpo, só que ninguém nunca conseguiu e nunca chegaram a uma conclusão. Então, eles começaram a se perguntar quem seria esse Dom que ele falava no telefone, escrevia bilhetes, e quem era essa mulher que Jim Owen escutou gritando no quarto. Também era uma dúvida que eles tinham muito.
onde que todas essas pistas tinham ligações com o crime. Por que que o homem não usou esse restinho de vida que tinha para dizer quem era o assassino ou os assassinos que fizeram aquilo com ele? Então, assim, cada vez que eles tentavam achar mais respostas, o caso ficava muito mais estranho, não conseguiam achar nada dele, não conseguiam saber quem era o assassino, não conseguiam saber o seu verdadeiro nome, quem era Dom, quem era a mulher que estava gritando, que encontraram as digitais, não conseguiam saber nada, o caso estava, assim, parou, estancou, não conseguiam achar nada. Meses depois, sem eles terem mais informações, eles decidiram que iriam enterrar Roland, né, em uma cova anônima com um outro nome, decidiram o nome que enterrar, e porque não estavam achando mais informações e não tinha como enterrar ele com um nome assim, né, porque não sabia o nome realmente, qual era o nome dele. No dia seguinte, que saiu nos noticiários que iam enterrar ele com o nome anônimo numa cova anônima, o florista entregou na delegacia um buquê de 13 rosas, acompanhados de um bilhete que falava que as flores eram para ir no topo do caixão e uma quantia em dinheiro para pagar o funeral. E no final do cartão estava escrito, com amor eterno, Louise. Então agora eles tinham mais uma pista, só que não sabiam quem era essa Louise, quem iria, né, pagar a quantia de dinheiro para seu funeral, levar as flores. Será que era essa mulher que escutaram gritando, que tinha digitais? Então não sabiam. E novamente o caso tinha outra pista, mas assim, uma pista bem vaga. Então, gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque ainda tem outra parte, então eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, pra não ficar um vídeo muito longo. Então, provavelmente, essa semana ainda deve sair parte 2. Então, ativa o sininho de notificações aqui embaixo pra quando sair a parte 2, vocês já saberem. Me segue aqui nas redes sociais, no Instagram. Quando sair a parte 2, eu vou avisar pra vocês lá também. E eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, é um quadro novo no canal. E eu realmente não ia fazer parte 2, mas eu vou fazer porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, um beijão e até o próximo vídeo.